Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre a Síndrome de Dorian Gray. Essa é uma série de síndromes que estou fazendo, uma série de síndromes que foram inspiradas na literatura. Ou seja, elas receberam seus nomes por conta de personagens inspirados em obras, romances, né, que alguns escritores, dramaturgos escreveram. Então vejam só, o que é a Síndrome de Dorian Gray? Essa síndrome, ela é chamada de dismorfobia, que é justamente um medo, né, uma resistência em aceitar o processo de envelhecimento. Quando a pessoa apresenta essa resistência, ou seja, essa negação ao processo de envelhecer, ela tenta buscar o conforto psicológico, né, e físico em procedimentos médicos, em procedimentos estéticos, cirúrgicos, né, através de botox, cirurgias plásticas, para manter o corpo perfeito, que é pelo menos o corpo que a pessoa idealiza, né? Então essa síndrome recebe este nome inspirado na obra de Oscar Wilde, que foi publicada em 1890, chamado O Retrato de Dorian Gray. Você também pode adquirir esse trabalho aqui, ó, O Retrato de Dorian Gray. É um romance, você vai entender, é muito interessante. Claro que essa obra não fala só disso, né? Mas é bem interessante. Sugiro, eu recomendo essa obra. Então vejam só, essa obra fala de um jovem, que é o Dorian Gray, né, que busca pela juventude eterna, ele se recusa a se envelhecer. Então alguém vai, pinta o seu retrato, né, num quadro, e ele vende a sua alma para que, à medida em que o tempo vai passando, o retrato dele vai envelhecendo e ele continue sempre jovem. Então a ideia é que o retrato envelheça e ele se mantenha sempre jovem, numa tentativa desesperada de buscar a juventude eterna. Mas isso ocorre por quê, né? Claro que existe um fator social, porque as mídias sociais, as normas convencionais vão ditando as regras da moda. Tem que ser magrinha, tem que ter cinturinha, tem que ser assim, tem que ser assado. E muitas pessoas que têm autoestima rebaixada acabam tentando desesperadamente em se enquadrar dentro dessa necessidade de aprovação social, ou seja, ela não quer ser feliz internamente por ela mesma, ela tenta agradar os outros, se enquadrar naquilo que os outros acham que é bom para ela ou não. E isso é um componente de uma autoestima rebaixada, de uma pessoa que não se aceita. A pessoa está com problema de aceitação, porque a autoestima está rebaixada, então ela não consegue se aceitar como ela é. Não estou dizendo que a pessoa não possa melhorar, fazer algo para estar melhor. Sim, devemos nos cuidar, a nossa saúde é importante. Mas esse ato desesperado, ao ponto de muitas pessoas, temos vários exemplos, inclusive de artistas famosos e anônimos, que fizeram vários procedimentos desesperadores, acabaram deformando seu corpo, e muitos acabaram entrando num estado de sofrimento, não só maior, depressivo, de ansiedade, como também com uma deformação do seu corpo. Então, essa negação do amadurecimento emocional, essa negação do envelhecimento físico, pode sim afetar profundamente o indivíduo, levando a um estado de sofrimento psíquico. Nós temos que entender que o envelhecimento físico faz parte do nosso processo de maturidade ao longo dos anos. O nosso amadurecimento emocional também, mas com a pessoa com essa síndrome, ele se nega em amadurecer, quer se manter sempre jovem fisicamente e emocionalmente, como se fosse um adolescente. E essa não é a realidade. Eu vou elencar aqui 7 sintomas da pessoa que possivelmente tenha essa síndrome. Primeiro, dismorfobia, que é um medo excessivo da deformidade, da transformação do seu corpo. Segundo, negação do processo de amadurecimento físico e emocional. Terceiro ponto, abuso de procedimentos estéticos e médicos para manter a aparência sempre jovem. Quarto ponto, abuso também, ou seja, o consumo em excesso de medicamentos para desacelerar o processo de envelhecimento. Quinto ponto, um transtorno de ansiedade generalizado, um transtorno de ansiedade intenso. Sexto ponto, sexto sintoma,
a pessoa apresenta distúrbio de personalidade, ela começa a se dissociar dela mesma, o ego começa a interpretar a realidade de forma equivocada, ou seja, há uma distorção da percepção. E o sétimo ponto, o sétimo sintoma, um comportamento autodestrutivo, a pessoa acaba se autoviolentando, só que às vezes ela não consegue perceber que ela está fazendo um sacrifício inútil, e as outras pessoas que estão ao redor que acabam percebendo isso. Se você gostou dessa dica, se inscreva no canal, me segue no Instagram, deixe seu comentário e até a próxima dica da série Síndromes Inspiradas na Literatura. Forte abraço e até a próxima.